Se você gosta de dividendo, você com certeza já ouviu falar sobre o DEVA 11. Hoje, esse tipo de fundo imobiliário é o tipo de fundo imobiliário que mais paga dividendo. E o DEVA 11 é um dos fundos imobiliários que mais pagam dividendo. Então, quando a gente viu o seu dividendo, a sua capacidade de pagar que está atualmente, ele é um dos fundos imobiliários que mais pagam dividendo. Só que o mais surpreendente do que isso é que ele pode pagar ainda mais dividendos do que ele está pagando. Só que o mais surpreendente do que isso, de todos os dividendos que ele paga, é do que? É que você pode se inscrever nesse canal. Você não vai pagar nada, é rapidão, e também vai comentar quantas cotas que vocês têm do DEVA 11, e hoje a gente vai falar sobre muita coisa em relação a ele, principalmente se vale a pena ou não, os seus pontos positivos e negativos, e sobre o seu principal, o seu dividendo. Porque, cara, esse fundo aqui paga muito dividendo, não paga aquelas gotinhas que nem a gente está acostumado, paga chuvas de dividendos. Porque, cara, isso aqui é muita coisa que esse fundo imobiliário paga. Só que vamos começar por onde, tá? Pelo seu preço. Cara, o preço do DEVA 11 não é nada animador. Então, vai ter basicamente dois tipos de investidor do DEVA 11. O investidor que pegou o DEVA 11 no passado e o investidor que está pegando do presente nesse exato momento para o futuro. Então você tem que se decidir qual que você é. Cara, se você pegou ele pelo passado ali, você vai odiar esse fundo imobiliário. Só que se você pega do presente atual aqui, dos dias de hoje, para o futuro, pode ser que você ganhe muito dinheiro com isso. Pode ser, porque ao mesmo tempo que ele tem um potencial gigantesco para mais do que dobrar o seu dividendo e o seu preço, ele também tem um detalhe meio obscuro por trás do fundo, que pode te dar um enorme prejuízo, e o que já deu um grande prejuízo para quem estava nele lá no comecinho. Só que vamos começar aqui. Cara, hoje basicamente ele está custando cerca de R$ 28 por cota. Lembrando que no último mês ele deu uma leve recuperada, então o fundo tinha caído mais ainda, só que ele recuperou, subindo ali cerca de 10%. Cara, não se anime com essa alta de 10%. Por quê? Porque quando a gente vem aqui no seu histórico máximo de preço, a gente vai ver que o fundo tem uma queda de mais de 80%. E quando deu essa queda aqui gigantesca aqui, olha, nos últimos meses, depois ele começou a subir, basicamente foi uma correção. Então, como o mercado ele é o extremo, ele jogou o preço do DEVA 11 lá embaixo e logo em sequência viu que não era necessariamente isso e fez com que ele subisse. Ele não melhorou e nem piorou, a sua situação continua a mesma de há 2 meses atrás. O único ponto ali foi a percepção nossa dos investidores em relação ao DEVA 11. Agora, como que tá os dividendos desse rapazinho aqui, tá? Porque, cara, esse fundo aqui, velho, é simplesmente inacreditável. É o fundo de amor e ódio por muitas pessoas. Do que por quê? Quem comprou ele nessa época aqui, ó, custando a cada seus cento e poucos reais, pegou o fundo imobiliário, ó, nessa época aqui, olha. Cara, na época que ele pagava 1,50 por cota. Na hora, ele já chegou a pagar, cara, 2,70 por cota. Imagina só, você compra um fundo imobiliário e paga 2,70 por cota. Isso daqui é quase que cena de filme. Só que isso aqui também pode ser uma cena de filme de terror, porque nos últimos 12 meses ele está bem longe de pagar o que ele pagava no seu auge. Então, eu já expliquei para vocês que vocês precisam ser dois tipos de investidor. O investidor que pensou no passado ali, sofreu todo esse passado ali com o DEVA 11, e o investidor que pensa no futuro. Cara, eu sei que o DEVA 11 é um fundo imobiliário de alto risco, que eu vou explicar para vocês lá no fundo. Só que, cara, a grande realidade é do que? Ele está pagando altos dividendos. Então não tem o que discutir. Ele está pagando altíssimos dividendos. Tanto que o dividendo dele atual do último mês foi de 0,44 centavos, que dá mais de 1,5%. Nos seus últimos 12 meses, mais de 21%. Então, cara, é muito dividendo que ele está pagando, tá? Só que ele também tem uma pegadinha, né? Esse menininho sapeca aqui que a gente está falando. Que é do quê? Cara, ele tá pagando esse dividendo aqui, ó, de mais de 21%, só que ele tem esse pequeno detalhe aqui que pouquíssimas pessoas falam. Que é do que? Os seus status do seu CRI. Eu vou dar um breve resumão aqui de como que funciona o DEVA 11, o que aconteceu para ele cair e qual vai ser a nossa perspectiva de futuro, principalmente se você está investindo nele, querendo lucrar algum dinheiro. Cara, basicamente o que aconteceu com o DEVA? O DEVA 11 é um fundo imobiliário do setor de CRIs, basicamente de dívidas do setor imobiliário. E o que acontece nesse setor? Você pode emprestar esse dinheiro para vários tipos de pessoas. Conforme você vai emprestando esse dinheiro ali, você basicamente vai cobrando juros em cima desse dinheiro. É basicamente o que o banco faz. Cara, o que acontece? Quando você empresta um dinheiro para uma pessoa que não tem ali um bom crédito na praça, você vai jogar a taxa lá na casa do chapéu. Então, quando você vê aqui os seus indexadores do DEVA 11, você vai ver o quê? IPCA mais 10. Cara, se o IPCA está na casa de 6, 7, 8%
mais um prêmio de 10, significa que de uma única dívida ele vai estar recebendo cerca de 18% no ano. Cara, 18% no ano é muita coisa. Você pode falar assim, é pouca coisa. Não é, é muita. Tanto que se você procura aqui, olha, tem Selic mais 8, Selic mais 10. Cara, Selic está em mais de 10% hoje, mais 10% de prêmio, cara, são mais de 20% de retorno. Cara, só que você já deve ter imaginado o quê? Se tem esse tipo de retorno, o que acontece ali com o seu risco? É lá em cima também. É óbvio isso daí. O que aconteceu? O risco ele pode ou não acontecer. No DEVA 11 aconteceu. Então a grande maior parte aqui dos seus CRIs hoje em dia estão em quê? Em carência de juros. E é na onde que ele pode conseguir aumentar seus dividendos, aumentar o preço da sua cota e aumentar também ali a sua perspectiva de futuro. Porque hoje atualmente não é nada bom para o DEVA. O que acontece aqui, tá? Com esse rapazinho aqui? Que é do quê? Quando a gente olha para o seu presente atual, vai ver o quê? Que o fundo imobiliário está conseguindo pagar esses mais de 20% ali de dividendo no ano em relação ao quê? Apenas 33% da sua carteira de CRIs. Então, apenas 33% dos seus CRIs está conseguindo manter esse dividendo altíssimo, sendo que ele tem a possibilidade de mais do que dobrar esse dividendo que ele está pagando hoje, porque ele tem cerca de mais de 58% em carência de juros. Carência de juros é aqueles caras que tá em cima do muro. Não deu calote, só que também não tá pagando. Tá ali, ó, tá bem em cima do muro. E o que acontece? Se o DEVA 11 conseguir transformar pelo menos um pouquinho desse carência de juros em adimplente novamente, que o pessoal pode pagar essa dívida, meus amigos, aí sim, você que é investidor do DEVA 11 vai ganhar muito dinheiro. Só que qual que é os grandes pontos positivos e negativos aqui do DEVA 11 para a gente encerrar logo esse vídeo de vez, que tempo é dinheiro? Que é do quê? Cara, o ponto positivo do DEVA 11 é que ele paga muito dividendo. Ele tem uma possibilidade muito grande ali de conseguir aumentar esses dividendos. E cara, se ele aumenta os seus dividendos, consequentemente o preço da sua cota também vai aumentar. Só que por outro lado, o ponto negativo é basicamente o mesmo. Por ele pagar altos dividendos, ele tem um altíssimo risco. Tanto que esse risco já afetou demais os investidores que começaram com ele lá no passado. Então qual que é o grande ponto? Se ele, hoje em dia, diminuir essa parte dos seus CRIs que está pagando hoje em dia, basicamente os seus CRIs adimplentes, o seu dividendo vai cair ainda mais. E cara, você sabe, o mercado não perdoa. Caiu o dividendo, no outro dia o mercado vai lá e já derruba o preço da cota. Não tem o que fazer. Basicamente é assim que funciona o mercado. E outra, como a gente já sabe, a economia do Brasil não está indo lá essas grandes coisas, tá? Então, quando você olha aqui, cara, IPCA mais 20, olha isso aqui, cara, isso aqui é loucura, tá? IPCA mais 20, cara, imagina se esse IPCA aqui sobe e vai para casa de 10% ali no ano. O cara simplesmente vai ter que pagar uma dívida de mais de 30% no ano. Então, você deve imaginar ali como é o cara investidor que conseguindo 2% no mês é muita coisa. Imagina você que tem que pagar, uma pessoa tem que pagar 30% no ano de dívida. Cara, é muito difícil o empreendimento conseguir sobreviver isso. Então, se a economia brasileira começa a piorar, cara, o DEVA 11 está em grandes apuros. Porque muito provavelmente esses seus CRIs que estão pagando têm uma grande possibilidade de eles começarem a parar de pagar. Porque, cara, a economia começa a piorar, começa a parar de vender esses multipropriedades que ele tem, os seus CRIs ali começam a ter calote, então vira uma bola de neve. E quando a gente vai ver, o prejuízo é gigantesco. Mas é isso aí, esse vídeo já vai encerrando por aqui. Comenta aqui pra gente o que vocês acham. O DEVA 11 vai recuperar?